Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 11 de outubro, hoje é quarta-feira e hoje é o dia do meu aniversário. Completando 39 aninhos com muita alegria, com muita satisfação, com muita gratidão a Deus. Como é bom poder olhar para a vida que Deus nos dá e nos concede de graça, e sentir que Deus faz muito mais do que a gente merece. Eu não sou merecedor de tudo que Deus me concede, mas eu sou muito grato, muito grato, e eu quero poder nesse momentinho que a gente está junto, poder agradecer a Deus, agradecer a Deus pelo dom da minha vida, agradecer a Deus pelo dom da minha saúde, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele derramou, que Ele continua derramando na minha vida, e agradecer de uma forma muito maior, porque se tem algo que dá sentido no meu viver, é poder me sentir instrumento na mão de Deus. É poder saber que Ele me usa, para chegar a muitos corações. E é isso que mais me dá sentido na minha vida, na minha missão dentro do Hospital de Amor, junto aos pacientes, na minha missão com você também aqui, na minha missão na igreja, saber que Deus, Ele me usa, me usa para poder fazer com que o amor chegue até os seus corações. Então, louvo e bendigo a Deus por mais, por mais essa data tão especial que eu estou celebrando, e celebrando com você. Eu costumo sempre dizer que nós somos o quê? Uma família. Família, que cuidados para acalmar a alma. Nós somos essa família. Então, partilho com vocês este dia muito especial para mim. Agradeço desde já aquele que vai deixar uma mensagem aqui no programa. Agradeço desde já, não somente a mensagem, mas em especial a oração. E vamos lá para o Evangelho de hoje, que hoje é muito especial, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No dia de hoje, o Evangelho vem nos apresentar, primeiro, Jesus rezando. Jesus, ele nos mostra que é através da oração que nós nos abastecemos. Os discípulos foram percebendo que sempre quando Jesus voltava da oração, ali Jesus voltava com mais ânimo, com mais força, com mais vigor, abastecido. E aí eles pedem: Senhor, ensina-nos a rezar, porque a gente quer ficar fervoroso assim também, a gente quer ficar cheio dessa força. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, onde Jesus está tentando nos mostrar quais são os pontos principais que nós devemos olhar dentro da oração. Onde Jesus está nos ensinando que não é o excesso de palavras, mas poder olhar para essa oração como os pilares da nossa vivência em Deus. Quando a gente pega a primeira leitura, eu quero falar dessa primeira leitura, embora o tempo é bem curtinho, mas é falar da frustração de Jonas,
da irritação de Jonas, né? Frustração e irritação que nós corremos o risco também de ter, né? Ele vai lá, Deus tinha dado a ele uma missão, ele se frustra ali porque concede sim, ele anunciou que Nínive seria destruída, mas Nínive foi poupada. Depois ele fala, poupou Nínive, então as pessoas não vão acreditar em mim, né? Mas Jonas ele mostra uma personalidade muito ensimesmada, muito voltada para si, né? E ali ele fica, né, como se frustrado, né? Frustrado. Então ele diz, ele fala que ele está com muita raiva e pede até a morte, né? E eu fiquei pensando em tantos momentos da nossa vida que a gente ora, né, tão frustrado e fala, Senhor, o Senhor podia me levar dessa vida, né? O Senhor podia me levar dessa vida, né? E ali, né, falo que Deus, ele sabe qual oração que ele escuta, que às vezes a gente pede tanta coisa boba e é lógico que Deus não nos escuta, né? E aí o que acontece? Tem um momento que Jonas ali, aborrecido, né, ele está deitado e Deus ali faz nascer uma era que cobre a cabana dele, né, para que ele não tivesse o sol na cabeça dele. Mas no outro dia a era secou. E aí ele fica mais bravo ainda, né? E aí ele fala para Deus, para mim é melhor morrer do que viver. E essa frase é interessante porque quando nós chegamos nesse nível, nós estamos ali dizendo que nós não estamos conseguindo lidar com a frustração da vida, né? Quando você chega num momento desse, você não está conseguindo lidar com a frustração da vida. Não é melhor morrer do que viver. Você está dizendo, olha, é tão dolorido o que eu estou vivendo que eu acredito que se eu não vivesse era melhor. E na verdade o que você está precisando é aprender a ter uma tolerância e entender que a frustração ela é passageira, né? E ali disse Deus a Jonas, achas que tens boas razões para irar-te por causa dessa era, por causa dessa planta que morreu? E ele fala, sim, tenho razão até para morrer de raiva. E eu acho muito interessante essa expressão, nossa, eu estou morrendo de raiva, né? E aí o Senhor replicou, tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e morre na outra, né? Ou seja, você está tão preocupado com essa planta aí porque ela estava dando sol, você não teve trabalho nenhum, Jonas, né? Você para de ser mimado, né? Agora imagina eu não deveria salvar esta grande cidade de Nínive em que vivem 120 mil seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e um grande número de animais? O que Deus está falando para Jonas? Jonas, olha um pouco para fora. Para de ficar olhando só para você, para o teu umbiguinho. Enxerga, né, algo maior. E às vezes a gente precisa desse puxão de orelha que Deus dá em Jonas. Principalmente quando a gente começa ali com as nossas lamúrias, né? Então, Jonas ali, ele tem um momento que ele fica bravo com Deus. O Senhor mandou lá anunciar, eu anunciei, aí a cidade não é destruída, aí eu fico com papel de bobo. E Deus fala, Jonas, mas o anúncio era para a cidade não ser destruída, né? É para não ser destruída, é para... E eu fico pensando assim, né? O quanto que ele estava preocupado com ele e não com as coisas de Deus. E Deus, ele fala, Jonas, abra a tua mente e olha que tem coisas muito maiores do que isso. Quando a gente consegue ouvir o que Deus falou hoje na palavra,
quando a gente consegue abrir a nossa mente e olhar muito além do que é aquele probleminha que nós temos, a gente vai ver que o problema é desse tamanhozinho. E a gente não vai morrer de raiva, não vai pedir a morte. A gente vai perceber, né, o quão bobo, o quão pequeno a gente estava sendo. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique aí com mais um programa Cuidados para... Não, perdão, programa não, com o nosso quadro Maravilhas de Deus em Minha Vida. Maravilhas de Deus em minha vida, e vamos lá para mais uma história. Olá, a paz de Jesus. Hoje eu quero contar a minha história para vocês, mas não vou revelar o meu nome. Eu sempre fui uma pessoa de muita oração. Isso me fez sempre ter uma vida próxima de Deus. Desde pequeno, eu sentia Deus comigo e por isso ia às missas com muita alegria, pois eu sentia a presença dele ao meu lado. Mas hoje eu quero contar sobre um livramento que Deus me concedeu. Milagres. Eu tenho muitos milagres para contar, mas o milagre que eu sempre gosto de contar é do meu nascimento, porque o meu nascimento foi um milagre. Quando eu nasci, a minha mãe conta que eu fui ficando muito ruim, com uma febre alta, e fui ficando todo roxinho, e os médicos disseram que se eu não melhorasse, eu estava correndo um grave risco de ir a óbito. Minha mãe, desesperada, foi até a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tinha lá na Santa Casa, e me consagrou a Nossa Senhora. E com isso eu fui melhorando, e aqui estou. Bem, sobre o livramento, era noitinha. Eu estava dirigindo na rodovia, uma rodovia que estava bem vazia. Quando eu percebi, eu estava acelerando um pouco, numa velocidade acima do permitido. Dentro de mim eu pensei, tudo bem, está vazia a rodovia mesmo, não tem perigo. Mas uma outra voz dentro de mim disse, está vazia. Mas se entrar um animal na sua frente, você não tem como desviar. Resolvi escutar esta voz e reduzi a velocidade. Exatamente 2 minutos após este pensamento, esta conversa dentro de mim, um carro que estava no acostamento, com a luz apagada, adentra a rodovia e o joga na frente do meu carro. Eu levei um susto e na hora vi que eu não iria conseguir desviar e pensei, eu vou morrer. Mas pisei no freio com toda a força, joguei o carro no máximo que consegui para a esquerda, mas mesmo assim eu bati com tudo na ponta do carro. Só que o meu carro continuou ainda e foi em direção ao pontilhão. Naquele momento eu pensei, agora eu morri, pois eu tinha certeza que quando meu carro batesse na mureta do pontilhão, ele iria atravessar e eu cairia lá embaixo. Mas ele bateu na mureta do pontilhão, a roda de trás levantou, como se fosse capotar lá para baixo. Mas a roda voltou para o chão e o carro parou. Lembro-me de ter parado, colocado as mãos sobre o meu corpo para ver se estava ferido e percebi que não estava ferido. Eu não acreditava. Eu estava vivo. Desci do carro e o carro ficou parado no meio da rodovia. Desci e já tinha uma pessoa ali me prestando socorro. A pessoa que estava prestando socorro, ele havia conseguido se desviar desse carro também. O carro havia tentado jogar
para frente, para cima dele. O rapaz veio ver como eu estava, e nisso alguns carros quase bateram no meu carro parado no meio da rodovia, pois não havia sinalização e era noite. Daí chegou um carro e parou. A mulher desceu gritando, chorando: é meu irmão, é meu irmão. Lembro-me de dizer para ela: não é. E eu disse isso porque o carro do rapaz estava jogado no canteiro, num lugar escuro. Daí a pessoa que desceu do carro disse: é o irmão dela. Ele ligou dizendo que estava aqui e que iria tirar a própria vida. Naquele momento, eu entendi o que tinha acontecido. Eu rezava dentro de mim para que nada tivesse acontecido com ele, pois não queria só eu ter me salvado. Eu não ficaria feliz se soubesse que algo, acontecesse, que eu não ficaria feliz se soubesse que ele não se salvou. Passado um tempo veio o resgate, fez o resgate do rapaz primeiro, pois ele estava desacordado. Daí o médico disse: é você que estava no carro? Eu disse que sim, mas ele não acreditou, porque eu estava andando normal. As pessoas achavam que eu tinha parado o carro para poder ajudar, mas na verdade eu estava dentro daquele carro destruído e não havia sofrido nenhum arranhão. Mesmo assim, fui levado ao hospital, estava em uma sala e o rapaz em outra sala, e eu muito preocupado com ele. O médico viu minha preocupação e disse: fica tranquilo, ele está bem. Me tranquilizei, nem precisei ficar internado. Quando eu cheguei em casa, ao deitar na cama, eu me questionava se eu estava vivo mesmo, ou se era um sonho, ou se estava em coma no hospital, porque pela dimensão do acidente era impossível estar bem como eu estava. Mas na verdade foi Deus quem me protegeu. O carro não caiu do pontilhão, pois foi Deus quem segurou. Quando as pessoas ficaram sabendo do fato, ao verem a foto nas mídias sociais, chegaram até a dizer que eu havia morrido. Mas não, eu não tinha sofrido nenhum arranhão. No outro dia, consegui o contato da família, que me contou que o rapaz sofria de uma grave depressão e por isso havia feito isso. Naquele momento eu acreditei que Deus me usou para salvar esse jovem. Se eu estivesse numa velocidade maior, eu e ele teríamos morrido. Mas nós dois sobrevivemos. Após o acidente, conversei com ele e disse: meu irmão, eu sou padre e Deus me escolheu para este acidente para dizer que Ele te ama e que não é seu momento de partir. Ele sabe da tua dor, mas Ele está cuidando de você. Sou grato a Deus por me colocar ali, no caminho deste jovem, para que ele pudesse entender o quão precioso é a vida dele. Padre Túlio. Hoje, meu aniversário, e eu quis contar exatamente neste dia essa graça que Deus me concedeu. Contar agora é fácil, mas na hora a sensação de morte, de morrer, de acreditar que vai morrer foi muito forte. E algumas pessoas ainda falam: nossa, como que essa pessoa fez isso? E eu, por ser psicólogo também, eu entendi claramente. Em momento algum eu fiquei ali com raiva, com mágoa, e eu pensava dentro de mim: tinha que ser eu. Tinha que ser eu. E eu agradeci a Deus por isso. Houve ali a perda de bens materiais, o carro se perdeu, mas a vida foi preservada. A vida foi preservada. Então eu quis contar para esse milagre na minha vida. Esta foi uma maravilha que Deus realizou na minha vida. Que Deus abençoe a todos vocês.